Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria nós estarmos aqui. Eu confesso que eu não sabia não. É surpresa para mim como surpresa para você. Mas uma coisa não é a surpresa, que o Senhor nos acordou mais uma vez para celebrar e glorificar o nome dEle. Eu estou com meu coração alegre. Eu estou do mesmo jeito, eu acho que eu estou pior hoje que os outros dias. Estou com o corpo trêmulo, a minha mão está suada, mas o Senhor vai tendo misericórdia de nossas vidas. Isso daqui condena a nossa idade aqui. Retiro de 2013, minha cabeça era pretinha. Mas porém o que tinha dentro antes dali não prestava. Agora a cabeça está branca e Deus está colocando aquilo que serve. Em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando cada um de nós. Que a mão do Senhor continue abençoando a vida de cada família. De cada pai aqui, de cada avô, de cada filho. E quando se fala do testemunho, eu logo lembro quando o pastor Ednei falou comigo, Deus tocou no meu coração ali, sobre uma palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo de número 19, que diz assim, 18, diz assim, sobre os primeiros discípulos. E ontem, quando eu estava aqui pela misericórdia do Senhor, sendo ordenado, consagrado a evangelista, Deus estava me lembrando que esse posicionamento, esse degrau que aparentemente, eclesiasticamente é subindo, Deus estava me mostrando que é embaixo, que agora tem que servir mais, não é servir menos, que agora não é esperar que alguém me sirva, agora é eu servir mais alguém. A Bíblia diz que o Evangelho é um trabalho de serviço, não de receber, porque Jesus ele veio pregar a palavra e ele serviu. E ele ainda perguntou: quem que você acha que é mais importante, o mestre ou o seu Senhor? Responderam de pronto: é o mestre. O mestre foi perseguido, o mestre passou dificuldade, o mestre passou luto, o mestre entregou a vida. Por causa de quem? Por causa dos servos. E aqui estamos nós como servo do Senhor, exaltando e glorificando o nome dele. Diz assim esse texto: os primeiros discípulos. Jesus andando junto ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes no mar porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Até aqui só, em nome de Jesus. E Deus começou a falar ao meu coração ali na cadeira. Por quê? Olha, desde quando que Deus, que o Senhor Jesus, ele vem chamando pessoas. Deus já tinha chamado muita gente, mas o Senhor Jesus no ministério aqui na terra, nós vamos ver que é no comecinho do ministério dele, quando ele é tentado, ele é levado ao deserto, ele é tentado pelo diabo, nós sabemos que ele é levado pelo Espírito de Deus, pelo próprio Espírito, leva ele para poder aprovar ele na caminhada, como nós também somos assim, não é diferente de mim nem de você, porque nós pegamos às vezes alguém falando assim: desde quando eu comecei a servir o Senhor, eu passo uma luta, eu passo uma dificuldade, que quando eu não servia, eu não passava. Você está enganado, você não percebia, porque você compactuava com o pecado e você compactuava com aquilo que é errado, então parecia que era normal, mas quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, a coisa começa a mudar. E quando esse texto fala sobre os vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem, ele está no começo do ministério. E ele começa a chamar os discípulos e começa a ensinar os discípulos. E quando Deus fez eu lembrar isso ali, quando eu cheguei no segundo templo, certa feita, eu já contei aqui, a minha vida estava toda deslacerada. Quando me chamaram aqui, eu lembrei, eu estava lembrando, que dificuldade que aquela moça ele passou comigo, misericórdia. Eu confesso, irmão, vocês vão me chamar de hipócrita, de repente, pastor Ednei, se fosse ela bebendo no meu lugar, eu não suportaria o que ela passou comigo.
contas, ela suportou. Porque existia amor de Deus no coração dela para suportar. Porque se eu não tiver amor no meu coração, eu não suporto nem um olhar de lado. Se você olhar para mim, você sabia? É necessário, Jesus ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então significa, se o Espírito de Deus não estiver perto de mim, dentro de você, nós não vamos conseguir perdoar, nós não vamos conseguir caminhar, nós não vamos conseguir ficar casado, nós não vamos conseguir se relacionar com o nosso irmão, nem com o nosso próximo. Então tudo vem de Deus, tudo é representativo do Senhor para mim e para você. E eu lembro quando eu entro naquela congregação, eu estava sentado, o meu pensamento é assim, eu não vou aceitar esse Jesus, porque eu tenho compromisso com os campeonatos, com a minha vida do mundo. E eu pensava isso, pensamento diabólico, né? Isso não é de Deus nunca, não vem de Deus. E nesse exato momento nós chegamos tarde, no segundo dia, que no domingo ela voltou para Jesus. Olha que coisa interessante. A Denise mudou para o Friburgo com 15 anos, pastor. E se afastou por um período. Aí veio me conhecer, Jesus já tinha preparado. Jesus falou, vou preparar um crioulo para você que você vai ver. E eu estava aí. Aí o que acontece, irmão? Ela volta para o Senhor Jesus, aí ela virou para mim e falou no domingo, eu lembro como fosse hoje. Você não vai aceitar Jesus não? Aí eu, espero um pouco, poxa. Que eu não queria compromisso com Deus. Quem não quer compromisso com Deus é assim. Quem não quer compromisso com Deus, você chama ele para ir no culto, ele fala, eu vou ver se eu tenho algum compromisso. Você acabou de conversar com ele, ele fala que não tem compromisso. Aí você fala, então vão no culto? Eu vou ver, amanhã eu te mando uma mensagem. Seu celular fica seco, ele não manda mensagem. Porque ele não quer compromisso com Jesus. Mas quando você consegue, o Espírito Santo na tua vida, mostrar que tem Deus dentro de você para aquela pessoa, você não vai precisar falar mais nada. Porque vai ser igual Felipe e Natanael, vem aqui ver. Eles vão começar a ver Jesus na tua frente, junto com você, e a obra vai começar a acontecer através de você. E nesse dia, na terça-feira, eu fui e aceitei o Senhor Jesus. Só que teve que acontecer algo muito impactante. Eu aceitei, tipo assim, não é livre, espontânea pressão. Mas olha só que algo interessante. Eu falei ontem, falei hoje na mensagem com o pastor Enéia, agradecendo ele que ele mandou os parabéns pela consagração. E eu aceitei Jesus onde o pastor Enéia era dirigente, lá no segundo tempo. Olha que algo interessante. E o pregador entregou o microfone a ele. Eu olhei, eu na primeira cadeira eu falei, eu não acredito. Falei, ele não vai falar comigo. E ele chegou e começou a falar comigo. E quando ele começou a falar comigo, ele disse bem assim, bota sua mão para frente. Olha que coisa interessante. E eu encucado com aquilo, porque eu não sabia o que era igreja. E ele começou a falar da minha vida, coisa que eu nunca tinha falado com ninguém. E ele deu detalhe de horas e tudo que acontecia as coisas, e eu pensava retroceder. Aí ele disse bem assim, uma palavra que eu não esqueço. Ele disse bem assim, tudo aquilo que você projeta, quando você começa a lançar, Satanás tem uma corda no teu pé e toda vez ele te puxa igual uma pipa. Aí ele disse assim, mas hoje está acabando isso, porque eu sou o teu Deus, estou escrevendo o meu nome na tábua do teu coração. Olha que algo interessante, irmão. E ali eu comecei a caminhada, com algumas dificuldades, porque o mundo estava entranhado dentro de mim. Só que eu falo com você que está me ouvindo, e você que está aqui dentro, se você não serve o Senhor, é só você falar que quer servir que Ele faz a obra. Para Ele não é impossível, basta o seu querer, não basta o querer de Deus, porque Ele já quer, irmão. Ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você se achegasse a Ele. Então Ele já quer. Só basta você falar, eu também quero. Tem o ditado que as pessoas dizem que eu e Deus somos maioria. Mas se não tiver Deus, a minoria. Somos minoria, não tem jeito. Então olha que algo interessante, eu comecei a caminhada. E começando a caminhada por uns tempos, né, Denise? Nós mudamos mais para baixo, para conselheiro. Eu fiquei mais ou menos um mês e pouco sem ir na igreja.
Tem pessoas que você convidou para vir na casa do Senhor e ela aceitou o Senhor Jesus e agora está distante? Chama ela, vai lá na casa dela, faz visita, incomoda no zap, que às vezes nós achamos, mandando mensagem de novo, esse aí é teu amigo, ele não é chato não, irmão. Chato é aquele que dá a mínima para você, é esse aí que não gosta de você, mas aquele que manda mensagem todo dia, é desse amigo aí que você precisa, irmão. Você fala, poxa, enjoado, ele não vai sair do telefone não, é todo dia me mandando mensagem de bom dia, pior se ele estivesse profetizando maldição para a tua vida, irmão. Então olha que algo interessante, a obra começou, Deus começou a fazer a boa obra na minha vida, e começaram alguns irmãos ir lá, presbítero Fernando, presbítero Eli que dorme no Senhor, pastor José Iris e irmã Helena, toda semana, todo final de semana, pastor direito, ele chegava lá, cadê irmão Sérgio jogando bola. Sabe que horário que era esse? Depois da escola dominical. Fala, ué irmão Sérgio, mas o que tem? É o aprendizado, é o aprendizado da palavra, é o aperfeiçoamento dos santos. Não existe aperfeiçoamento dos santos sem a palavra. O homem ele se aperfeiçoa em várias profissões, mas o aperfeiçoamento para ir para o céu não tem outra bússola a não ser a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor não é para você convencer ninguém, é para você ser convencido pelo Espírito Santo e convertido pelo poder que há na palavra. E nessa caminhada nós começamos a caminhar, mas antes disso, foi muita luta, foi muita batalha. Ontem estávamos lá em casa, eu, a esposa, meu cunhado mais novo chegou lá, e ele estava lembrando, o pastor Dinei, ele falou assim comigo, a família toda da minha mãe, da minha esposa, nunca imaginava você ser crente. Mas nem eu imaginava, irmão. Ninguém imaginava. Eu lembro que um dia, aliás, ele me acordou, eu não sei quem conhece o Dinasa aqui em Conselheiro, tem uma rampa assim, ó, e eu estava caído de cabeça para baixo, sangrando, eu não conseguia levantar. Ele me levantou, me levou embora. É o que ela suportava. Ela suportava. É por isso que eu sempre digo, toda vez quando eu vou orar, primeiro é ela, depois sou eu. Porque de repente vê, evangelista Sérgio, está vendo? Aqui de repente fala, isso é uma maravilha. Está enganado, irmão, ela sabe o barro que ela amassou. E até hoje incomodo bastante, eu tenho defeito ainda. Tem muita coisa que Jesus está tirando, porque de repente o terno e gravata limpinho, que ela também lava, muito bom andar na ponta do pé, não, agora eu sou evangelista. Alguém olha e fala, perfeito, sou não, irmão. Eu estou no período e na busca da perfeição, porque Jesus está lapidando. Toda pedra bruta, Deus começa a lapidar. E aquele que lapida, ele é perfeito. Ele bota no ponto, ele bota no jeito que ele quer. Aí quando eu li esse texto, eu lembrei de todas essas atrocidades, de tudo isso que eu fiz. Eu chegava na casa da minha mãe, pastor Ednei, para eu ter ideia, o meu irmão que faleceu, tadinho, ele sofreu demais comigo, porque eles me botavam, eu cheguei a ponto de eles me botarem dentro do ônibus, no ponto final. No outro final de semana eles falavam, Nelson, eu vi teu irmão. Que dia? Sábado. Aonde? Olaria. Não. Botamos o Sérgio no último ônibus aqui. Eu ficava de madrugada andando aqui. Quando eu chegava de madrugada em casa, eu pergunto a ela. Tinha dia que tinha uma rede, eu dormia do lado de fora. Quando eu conseguia entrar no portão em casa. Porque eu tinha a chave, mas eu não achava o portão. Eu parava na frente e não conseguia, bêbado, caindo. Sabe por que eu estou falando? Você pode rir, é para rir. É para mostrar o que Deus faz com o homem, irmão. O homem não faz com Deus, é Deus quem faz com o homem. É a vontade de Deus soberana sobre a vida do homem. Aí você está entendendo porque às vezes eu falo com você, eu estou andando pelo caminho, aparece alguém drogado e bêbado, para perto de mim. Você pode orar por mim? Me dá um abraço, começa a chorar. Por quê? Já pensou se eu falar, não posso. Foi lido aqui o livro de Tiago, semana passada eu lembro, sobre acepção.
Se eu começar a fazer acepção, tem como eu falar com alguém que eu sirva a Jesus? Se o dono da obra, o dono da igreja, ele não faz acepção de pessoa, como que eu posso sair daqui e negar dar a mão a alguém que está lá? Como que eu posso negar dar a mão a hora que eu estiver entrando, se alguém está ali para me recepcionar, para falar comigo? Teu culto vai ser uma benção. Aqueles meninos estão lá na porta, lá, ó. Muitos deles são privados de cultuar aqui, porque está lá fazendo serviço para quem? Para nós. Então para analisar algo. Deus, ele vai e me arranca do meio da podridão, me arranca do meio do lixo. E tudo isso que ele faz é por amor a mim, porque Jesus já está no céu, irmão. Tudo isso que ele faz é por amor a mim, por amor a você. É para te levar para o céu e para me levar para o céu. E às vezes nós vamos ignorar. Poxa, mas vou lá de novo. Eu já fui lá 2 vezes. Não. Você já viu que algo terrível que tem? Misericórdia disso. Mas acontece de eu me afastar um pouco, as pessoas vão falar: não vão lá, que ele que saiu no meio das drogas tem que ir lá. Mas alguém que é nascido no evangelho o tempo todo, para a honra e glória do Senhor, não viu o mundo, se ele der uma parada, sabe que eu estou falando de coisa que eu já ouvi. Não, eu não vou. Ele foi nascido na casa de Deus, ele conhece a palavra. Preste atenção, o mesmo Deus que resgata quem está lá fora é o que me resgatou e que te resgatou. É o mesmo Deus que ele não faz acepção de pessoa. É o mesmo Deus que quando alguém está lá na sarjeta chorando, sendo ridicularizado. Olha só, eu passava na rua em Conselheiro, me gritavam: vai Sérgio Cachaça. Aí eu, oi. Eu adotei isso para mim. Só que nesse mesmo período eu estava nos bares com bebida, com um copo de bebida na mão. Quantas vezes eu falei: eu não aguento mais. Na minha forma, que eu entendia que eu falava com Deus, várias vezes eu disse: me livra disso, senão eu vou morrer. Eu não aguentava, eu não suportava. Eu tinha vergonha no outro dia, porque tinha dia, pastora Miriam, existe coisa que Deus já falou várias vezes comigo: você nunca vai falar isso com ninguém, porque causa constrangimento para mim e para ela. É uma falta de respeito, algumas coisas, me dá vergonha, não tem como falar, irmão. Então olha aqui, olha o que Deus faz. Ele começa, ontem nós estávamos cantando aqui: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração. Parou. O coração está transformado mesmo. Porque é necessário o coração estar transformado. Porque se o coração não estiver transformado, você vai matar alguém que está aqui dentro. Se o coração não estiver transformado, você vai agir com aspidez para os outros. Você vai falar coisa que vai matar crente, que vai matar um ser humano. Só que às vezes você não sabe de onde ele veio. Você não sabe o que Jesus fez para arrancar ele do fundo do poço. Então é fácil você pegar e matar. Porque você não sabe o que está acontecendo às vezes com o irmão senta e você está dando glória, ele está quieto e você fala: irmão estranho, não fala com ninguém, mas você já orou e já perguntou a ele o que está passando na vida dele. O que Deus faz na vida do homem é para o homem dar continuidade para fazer na vida do outro, porque o evangelho é isso. Lembra? Foi o casal lá, eles ofereceram culto, ação de graça por quem? Pelo vizinho, por causa do vizinho. Jesus andava com Judas e deixava Judas tomar ceia, gente. Alguém que ia matar ele, trair ele, irmão. Dá para você imaginar? Quem oferece culto por ação de graça, por bênção do vizinho, está vivendo o quê? O evangelho de Deus. Ah não, não vou oferecer o culto e ação de graça não, que eu nem tenho muita intimidade com ele. Mas ele precisa da mesma bênção que você precisa. A mesma bênção que eu preciso, você precisa, irmão. Que bênção é essa? É o Senhor Jesus caminhar comigo e com você, irmão.
Jesus chama os discípulos. E eu entendo que eu estava incluído nesse chamado aqui, meu Deus. Deus, ele faz eu gravar umas coisas. Quarta-feira, pastor Ednei falou aqui sobre a questão de cada um, fala de cada um, prega de um jeito. A Bíblia fala que Jesus, Deus é graça multiforme. Então ele leva a mensagem para o teu coração de acordo com aquilo que você tem que receber. Não, mas você tem que pregar. Não, você não tem que pregar de outro jeito. Você tem que fazer aquilo que Deus determinou dentro do coração. Se você determinar fazer aquilo que está no teu coração, a Bíblia fala que a parte mais enganosa do homem, Lucas, é o coração. Mas que coração é esse que é enganoso? É quando não está em Cristo. Que se estiver em Cristo, é o coração mais perfeito. Porque aí é a vontade de Deus que é soberana sobre o coração dele, sobre o meu coração. Então para analisar, Cristo chama os discípulos. E quando ele chama os discípulos, ele começa a fazer uma grande obra no mundo todo. Porque ninguém acreditava na minha vida. Deixa eu te lembrar uma coisa, ninguém acreditava na vida que você tem agora diante do Senhor. Muitos olharam e falaram, não vai dar em nada. Porque eu conheço, tem uns que falam, eu já estudei com ele, eu lembro o que ele fazia, trocava carga de caneta de... coisa simples. Trocava carga de caneta de um do outro. Os irmãos, muitos irmãos, a mãe compra um docinho para cada um, escondia o docinho, esperava os irmãos comer, depois ficava na beirada da parede mostrando. Para o homem essas coisas ele condena. Só que tem coisas piores que nós já fazemos. O Senhor Jesus, ele limpa com o sangue dele, ele purifica com todo. O sangue de Jesus purifica todo pecado que nós fizemos, que nós andamos erroneamente. Aí a questão é o quê? Jesus, ele vai chamar os discípulos. Engraçado que quando ele chama os discípulos, para analisar, cada um tem uma dificuldade, cada um tem um erro. E se você olhar para ver os defeitos, é cada um mais berrante que o outro. Aí Jesus fala o quê? Eu chamei aqueles que não são. Isso me alegra, irmão. Quando alguém fala assim, mas você era, eu falo, bem dizer, eu era, não sou mais. Em nome de Jesus, eu não sou mais. Você está profetizando na minha vida que eu era, eu não sou mais. Porque o dono da minha vida é Jesus. E se Jesus é dono da minha e da tua vida, não tem como você ficar a mesma coisa que você, quando você levantou a mão para aceitar Jesus. Se você está a mesma coisa, o defeito não é com Jesus. O defeito é comigo e com você. Se Jesus entrou na tua vida e você maltrata a esposa, ignora a esposa, é ignorante com a esposa, perdão, irmão, perdão não. Está precisando de Jesus ainda. Porque Jesus transforma, irmão. Não tem como, presbítero Israel, Jesus chegar na nossa vida e nós ficarmos a mesma coisa, não tem como, irmão. Jesus não chegou, eu não estou permitindo Jesus entrar, porque quando Jesus entra, muda. Ontem eu fiquei aflito, porque alguém que foi na minha casa gosta de um gorozinho. E eu estava orando, eu pergunto a Denise, eu falei que Denise, eu estava orando lá em cima, eu falei, Senhor, que a hora que chegar aqui, não tem problema comer uma pelanquinha e um churrasquinho, não tem problema não. Mas se eu ver garrafa de cerveja, falou, aí não deixo. Sabe por quê, irmão? Porque se eu for numa festa que tem bastante ímpio, ninguém vai deixar de levar cerveja porque o crente está levando só Guaraná, deixa? Não. Eles te dão um golinho de Guaraná, mas continua o gole e deixa para lá. Então dentro da casa de um servo de Deus, eu e você temos que abrir mão e falar, não, como a gente ama muito, a gente pode até tomar um negocinho no cantinho. Pode não, irmão. Não pode não, porque a tua casa é santa. A tua casa espiritual e a tua casa física natural é propriedade de Deus. Não pode não, porque se pudesse, a Bíblia falava que você podia se embebedar e se embriagar.
A Bíblia fala que aquele nazireu de Deus, nós que somos separados, não pode colocar vinho nem bebida forte em nós, não pode. Isso é mandamento, isso é proibido, não pode. Aí é optar. Ou eu ando com Jesus, ou eu ando com as coisas do mundo. Ou é céu, ou é inferno. E nós que não somos bobos, optamos por Jesus, céu. É por isso que eu e você estamos aqui. É por isso que tem acontecido maravilha dentro de nossas vidas. Presta atenção numa coisa. Deus tem um relacionamento. Pouco tempo agora eu fui compartilhar uma palavra em São José. E Deus tem uma intimidade tão grande com Abraão, que no capítulo 18 de Gênesis, a Bíblia fala que aparece 3 anjos lá, para falar acerca do filho, da promessa. Mas quando eles estão dialogando, pastor Fábio, 2 anjos, a Bíblia fala que 2 anjos viram o rosto para lá, e vão sentido Sodoma e Gomorra. Para quê? Para destruir uma cidade. Por quê? Deus é ruim? Não. Porque todos nós temos oportunidade na vida. Antes que eu viesse a morrer, Jesus continuou me dando oportunidade. Antes que você paralisasse naquilo que o diabo já te ofereceu há muito tempo e tem tentado oferecer ainda, Jesus tem lançado e te dado a oportunidade. Deus sempre tem dado a oportunidade em nós, a todo tempo. Deus fala acerca do filho de Abraão, mas lá em Sodoma e Gomorra, 2 anjos atravessam porque eles vão destruir a cidade. E ele fala assim: longe de mim ocultar alguma coisa ao meu servo Abraão, porque ele vai ser uma grande nação. Olha só, irmão, você sabe que Deus não oculta nada de você. Você sabe que Deus não oculta nada da igreja dele. Nós estamos sabendo, nós temos certeza de uma coisa, que breve o Senhor vai vir buscar a igreja. Então não é tempo de nós ficarmos cocheando em 2 pensamentos. O pensamento nosso é fixo, é olhar para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Você foi chamado para fazer a obra de Deus, não foi para fazer a obra do mundo. E se você é chamado para fazer a obra de Deus, irmão, você vai ser criticado, você vai ser judiado. Sabe por quê? O mundo não conhece o Senhor que se apresentou para você. Porque o próprio Jesus disse: Senhor, Pai, eu agradeço por ter ocultado os mistérios do Senhor aos grandes, ao mundo, e ter revelado aos meus pequeninos. Quem são os pequeninos? Às vezes você está chateado porque alguém falou: você é o menorzinho. Não precisa, esquece esse negócio de ser grande, rapaz. Grande é só um. E não é o grandão da Galileia, não, é o grandão do céu. É o gigante do céu. Às vezes você vê o grandão da Galileia, Galileia é coisa normal, é comum, é terreno. É o grandão do céu, é aquele que manda em tudo, é aquele que sabe todas as coisas acerca da tua vida. O pensamento que tem cocheado, fico ou não fico, vou ou não vou, pergunta ao Senhor, que Ele já deu as diretrizes, Ele já deu a direção. Então olha que algo interessante. No meio do caos, no meio de uma destruição de Sodoma e Gomorra, Deus vai dar um presente para Abraão, filho. Você já percebeu? Se você olhar o contexto do mundo, tá igual quando Deus pega o profeta Ezequiel e manda ele profetizar no meio do vale, bota ele no meio, a volta já está tudo desmoronado, tudo caindo, tudo sequíssimo, já acabou tudo. Mas aonde Deus está, isso é loucura. Que eu lembro quando a Bíblia fala de Gideão, lembra do novelo? Quando fala do vale de Ezequiel, dos ossos secos, isso é loucura da minha cabeça. Eu imagino Ezequiel assim, o vale em volta todo sequíssimo, e só aqui aquele lugar firme, aonde a pedra de esquina está, onde está a pedra angular, que é Jesus Cristo, que fortalece a minha e a tua vida, que não nos permite desviar para a direita e para a esquerda. Então olha só que algo interessante, ele vai chamar os discípulos, e quando ele chama os discípulos, você deve estar falando assim:
A vida do irmão Sérgio é quase igual à minha quando Jesus me chamou. Eu não sei como que Jesus te chamou, mas Deus te chamou com um propósito, para servir a Ele, fazer a vontade dEle e o querer dEle. A Bíblia fala que quando Elias passa chamando Eliseu, ele larga tudo, faz até churrasco. Você tem dado festa quando Jesus te chama para alguma coisa? Ai, Jesus, eu não tinha pensado nisso. É claro que é o Espírito Santo que falou. É óbvio. Quando Jesus te chama para fazer essa grande obra que Ele começou, o que você fala? Ó vida, ó azar, isso não é para mim não. Ou você fala, opa, prepara a tua mesa perante os meus inimigos. Vão fazer uma festa. Vão fazer uma festa que eu estou diante da presença do Senhor. Isso é motivo de alegria, irmão, servir o Senhor. O Senhor Jesus, Ele nos resgatou porque foi criado no Jardim do Éden um lugar separado para nós, primeiro. Só que o homem se corrompeu. Só que já tinha um plano divino. Já tinha alguém que ia perguntar ao Pai: olha, Pai, se for possível, o Senhor passa de mim esse cálice. Foi por causa de mim e de você. Só que Ele lembrou do propósito. Preste atenção. Quem está na terra com propósito, não é que você desvaloriza a luta, mas quem está na terra pelo propósito de Deus, ele lembra que o galardão de Deus é maior. O que Deus tem preparado é muito maior. Não é cara feia que vai te parar, porque da onde você saiu, se você voltar, você morre. Essa é a grande verdade. Se você voltar, você não vai subsistir. Para analisar a tua vida que você vive hoje, irmão. Quem dera se eu pudesse estar cultuando dentro do templo, adorando o Senhor todo dia. Mas eu trabalho, glórias ao Senhor, que a Bíblia fala que o trabalho dignifica o homem. Glória a Deus que o Senhor tem nos dignificado com o trabalho, para levar o nosso pão de cada dia de casa. Mas olha só, o Senhor Jesus nos chamou para fazer uma grande obra. Você não está fazendo uma grande obra com o irmão Sérgio, irmão. Você está fazendo uma grande obra com o corpo, com a igreja toda, mas para o dono da obra. Você já parou para analisar uma coisa? Ainda somos noiva. Ainda. Estamos quase sendo esposa. Estamos prestes ao casamento. Nós vamos encontrar o noivo. Imagina o Espírito gritando: vem o noivo. A noiva adornada, preparada, porque já escutou o soar da trombeta. Os anjos já estão assim, apostos assim, ó, enfileirados. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15, a partir de 51, eis que vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas antes, num piscar de olhos, olha só, num piscar de olhos, seremos transformados. A Bíblia fala que a trombeta ela vai soar. Então para analisar os resgates que Jesus tem feito, que Ele fez na minha época, Ele ainda está fazendo. Aí às vezes você ouve assim: poxa, eu gosto de te ouvir conversar com a gente. Você pensa: é por causa de mim. Já saiu do centro, já saiu da vontade de Deus, porque é tudo pelo Senhor e para o Senhor, irmão. As pessoas entram naquela porta ali buscando o meu dono e o teu dono, não é me buscando. As pessoas entram naquela porta ali buscando o Senhor dos exércitos. As pessoas entram naquela porta buscando aquele que quando você vai subir um monte que está chovendo, ele faz parar só por causa de você. Só por causa do propósito que você colocou: Senhor, vai ser 21 dias. Com 17 dias diz para chover.
Aí Deus fala, não foge do propósito. Aí você olha e fala, mas está chovendo. Aí o Espírito Santo te lembra, eu sou o dono da chuva. Eu faço parar a chuva só para você ir lá. Entenda o que Deus está fazendo na minha e na tua vida todo o tempo. Ontem eu estava vendo aqui dentro, e Deus estava me trazendo a memória sobre os discípulos. Quando Jesus chama os discípulos. Olha como estava lotado aqui ontem, irmão. E a consagração, e eu olhando assim, eu lembro o pastor Fábio falando aqui ontem, eu lembro quando o curso ministerial, tinha o curso ministerial, né, com aquela apostila, aí viemos para aqui várias vezes, a gente saía lá do segundo templo, para ensinar, para aprender, cortar o pão, era lá dentro lá, ó. Para cortar o pão, preparar o cálice direitinho para não entornar na bandeja. E eu ficava maravilhado, falava, Jesus, está chegando o dia, eu vou lá para aprender mais um pouco. Aí eu tive a primeira oportunidade de servir, já no segundo tempo. Aí chegou um dia aqui e falou, ô irmão Sérgio, o irmão está escalado para servir assim aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Lá no segundo tempo eles me conheciam, tem os irmãos de lá aqui. Eles me conheciam como Eita Glória, que eu ficava o tempo todo, Eita Glória, maravilha. Sabe por quê? Porque Deus plantou na tábua do meu coração, da onde Ele me tirou, que eu só tenho que glorificar e exaltar o nome dEle. Porque foi muito tempo gritando o nome de time, dando glória para homem. E agora é dar glória para Deus a todo tempo. Entenda uma coisa, eu estou com 50 anos, eu não sei até quando eu vou ficar na terra, eu não sei até quando eu vou viver, mas até o último dia da minha vida, eu quero exaltar e glorificar o Senhor, porque é só Ele que é digno de honra, é só Ele que é digno de glória. Já estou quase acabando, olha só, no decorrer desse texto, Jesus fez muitas maravilhas. Só que mesmo com muitas maravilhas, alguém sempre tenta desistir. E às vezes nós pensamos em desistir por quê? Porque nós nos achamos pequenos, mas que dia que Jesus falou que você é grande? Jesus falou que é Ele. É através de você, mas é Ele que faz. É através de mim, mas é Ele que faz. É Ele quem faz tudo e todas as coisas na minha e na tua vida. E quando nós começamos a entender isso, preste atenção numa coisa. Teve um dia aqui que eu comentei que antes de eu me converter nessas balbúrdias, essas bagunças todas que eu andava, a minha mãe, ela fazia campanha no Alto de Olaria por causa de mim. O poder da oração. Eu já disse isso aqui uma vez, e no dia no terceiro tempo, o presbítero Sebastião foi pregar, pastor Menino, e ele disse assim, agora eu estou entendendo. Eu falei, o quê? É aquela ali que é sua mãe? Eu falei, é. Então você que era o filho problemático, que a gente fazia campanha na casa de sua mãe? Falei, deve ser. Porque eu não tinha como eu falar mais nada. Falei, deve ser. Aí a esposa dele falou a mesma coisa. Então é você que a sua mãe falava para orar para todos os filhos, mas dobra a oração, o Sérgio, para Deus estar olhando por ele. Já viu aquela coisa complicada? É mais ou menos por aí. Só que Jesus também olha para aqueles garotos problemáticos e fala, eu tenho obra. Sou eu que vou fazer, olha lá. Ó. Todo mundo já falou que não tem jeito, mas deixa que eu ponho, eu boto do meu jeito. Lembra do olheiro? A Bíblia fala que quando desce na casa do olheiro, o negócio é com o olheiro. Não adianta você dar palpite, não. Deixa na mão do olheiro. Porque o olheiro ele faz o vaso de acordo com ele, não é de acordo com o vaso. Se o vaso quiser ser moldado de acordo com o vaso, ele vai querer ficar no mundo vaso. Mas o dono do vaso fala, não, eu te criei. Tanto que a Bíblia fala que tem vaso de honra e vaso de desonra. Deus criou os vasos para honra, irmão. É para honrar e glorificar o nome dele.
Se tem algum embaraço na tua vida, como que eu vou fazer agora? Apresenta para o olheiro, coloca na mão do olheiro. Olha só, Senhor, isso aqui está muito difícil, eu estou com uma dificuldade muito grande. Eu já falei para muitas pessoas, só não falei com o Senhor. E é o Senhor quem resolve. É o Senhor Jesus que faz. Você que não tem vindo, não tem conseguido chegar até aqui na casa do Senhor, tem ficado no seu lar. Maravilha que você tem ouvido a palavra do Senhor e Deus tem tocado no teu coração. Mas melhor ainda é quando você se envolver com a comunhão da igreja. É o corpo junto, é o andar junto. É você entender que o teu ombro não é para você chorar. Doa o teu ombro para alguém encostar e chorar. Então olha que algo interessante. E Deus vai fazendo a obra, pastor Tio. Só que Ele vai fazendo a obra do jeito que Ele quer. Aí esse rapaz problemático, que a mãe tanto orou, ontem a minha irmã esteve aqui, quando estiver orando, ora pela minha mãe, Dona Isa. Ela está com Alzheimer. Aí vai se agravando. Por conta da idade, aí vai se agravando. Toda hora que o senhor tem que falar no microfone, eu esqueço. Isso é assim mesmo. Toda hora ele fala ao microfone. Sabe por quê, irmão? De vez em quando acontece isso. Hoje eu levei Denise para almoçar, eu botei açúcar na batata. Foi difícil. O presbítero estava lá, ele me viu, não viu botando açúcar. Eu botei açúcar. Olhei aquela batata, a vontade de comer era tanto, eu olhei e falei, Jesus. A Paloma, passa essa batata. Eu falei, calma aí, peguei. Falei, isso está estranho. A Denise, o que, Preto? Eu, hein? Parece que está doce. Crente não pode mentir. Eu olhei e falei, ué, açúcar, não sei para que botar aqui, mas tinha açúcar e sal. Eu peguei açúcar. Aí fiquei soprando aqui. Ué. Isso é com Jesus, imagina ser Jesus. Dá para imaginar? Tremendo. Mas Deus está fazendo a obra. Já dá para imaginar, quando você me chamar na tua casa, não bota saleira e açúcar perto não. Tempera e me dá temperado, senão a coisa fica estreita. Então olha só que algo interessante. Aí ontem, a minha irmã já tinha falado com a minha mãe que tem consagração e ela está esquecendo. Ué, Sérgio vai ser consagrado? Não vai. Ué, mas ele entrou na igreja quando? Mas já vão consagrar ele? Aí eu estava lembrando. Ela cuidou de cada um de nós o tempo todo. Hoje em dia, glória a Deus, não pela enfermidade, que nós podemos cuidar dela. Você tem pai e mãe, irmão? Respeita e obedece teu pai e mãe. Permite que Jesus acrescenta dia na tua terra, na terra, para a tua vida. Aprende a obedecer teu pai e tua mãe aos primeiros princípios que tem. Aí ela não veio, pastor. E tem dia que eu chego lá, eu sento perto dela, aí falo, benção mãe, aí beijo ela, converso. Aí ela, te abençoe. Aí ela fica assim, o senhor percebe que ela não está conhecendo. Aí tem dia que ela já está conhecendo, ela começa a contar as histórias de lá de Macuco, da casa antiga que ela morava, que nós fomos levar ela a última vez agora, a fazenda estava fechada, que vendeu, onde ela foi criada, aí nós vamos levar lá, que ela quer ir lá. Eu fico imaginando o que vai vir na cabecinha dela, lembrar de tudo que passou, dos irmãos todos. Então eu fico pensando, imaginando, eu tenho que entender que a obra que Deus está fazendo na minha e na tua vida, é para mim passar para frente, irmão. Quando nós não estivermos mais aqui, o teu neto, o teu filho, aqueles que te viram na caminhada, eles têm que olhar e falar assim, ele era homem, mulher de Deus. Eles eram tementes ao Senhor. Porque a recíproca nossa tem que ser verdadeira. Nós não podemos falar que glorificamos e exaltamos o Senhor e o nosso testemunho, as coisas são o contrário, irmão. Às vezes você vai ser
Até não convidado para ir em algumas festas, você acredita? Às vezes alguém que você tanto gosta, tanto ama, que anda tão perto, não vão te chamar para algumas festas. Não chamam não. Sabe por quê? Porque tem coisas que se te perguntarem, você pede sabedoria a Deus, mas você vai reprovar aquilo. E nem sempre o amigo, ele quer que você fale a verdade para ele, irmão. Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade? Já pensou se desse tempo de Jesus de falar com ele? Ele falou, e o que é a verdade? Levaram Jesus. Quando nós não conhecíamos a verdade, gente, como é que era difícil. Como que era difícil. A gente procurava qualquer coisa para suprir a nossa necessidade. Interessante que não supria, mas o mais interessante que Deus traz ao meu coração, que quem está perdido, ele quer ser achado, irmão. Nem todo mundo que está perdido quer ficar perdido. Você quer ver o que está perdido, ele procura nas drogas, ele procura na bebida, ele procura no baile, ele procura em tudo quanto é lugar. Só que quando ele chega em casa, ele bate a cabeça no travesseiro, ou melhor, quando acaba aquela festa que ele acha que é felicidade, vem a tristeza. Aí é que entra Jesus na tua vida. Porque uma hora ele vai te parar para falar alguma coisa. Lá no trabalho começou a acontecer isso. De pessoas pedir para orar. Você pode orar por mim e começa a chorar. É o que é isso? É a aflição do mundo. É o diabo fazendo assim, ó, opressão, empurrando as pessoas para o abismo. E o ser humano começa a entender que quando Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, eles começam a entender realmente, não tem como. Então é melhor que nós sejamos o quê? Amigo de Deus. Porque amigo de Deus não fica isento de nada. Lembra de Abraão conversando com Jesus, com Deus? Ele pergunta se tivesse 50 justos, Senhor, o Senhor pouparia? Deus sabia que não tinha, irmão. Ele vai falar de 45, 40, 30, 35. Ele fala de 20, ele fala, agora eu vou falar da última vez, de 10. Deus está formando um relacionamento com Abraão, mostrando a Abraão a graça dele, o poder, a misericórdia que é longânima. Tem pergunta que você tem perguntado a Deus, e o silêncio de Deus está te corroendo, não deixa não. Não deixa permitir isso na tua vida não. Que o silêncio de Deus para você é para esperar mais um pouco. Deus não te dá nada enquanto você estiver imaturo. Se eu estiver imaturo para receber algumas coisas de Deus, não vai prestar, irmão. Deus está te galgando em degraus de escada, Deus está te levantando, Deus está andando com você para colocar algo na tua mão, que Ele vai conseguir te ajudar e Ele vai revelar para você, e você vai entender os propósitos, aquilo que Ele tem sobre a tua vida. Porque às vezes nós andamos em caminhos tortuosos, mas porque não conhecemos direito a verdade, achamos que a verdade é de qualquer maneira, e para se achegar a Deus, olha só o que Jesus diz, venha como? Venha como? Então não é venha como Zé. Não, você vem como você é. É venha como você está, venha como você se encontra. Que como você se encontra eu vou te transformar se você deixar. Lembra de Malco? A Bíblia fala que Pedro corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. E o servo do sumo sacerdote era quem? Malco. Se ele é servo do sumo sacerdote, ele queria ser o quê? Sacerdote. Aí nós vamos ver, se não me falha a memória, Levítico ou Números, capítulo 14, que fala sobre a purificação para ser sacerdote, né? Sobre a ponta da orelha, que tem que cortar um pingo de sangue, aspergir o polegar direito da mão, o polegar direito do pé. Quando a orelha de Malco é cortada, os projetos de Malco estão sendo... Ninguém entendia. Por que Jesus vai colar uma orelha? O que é uma orelha? Mas era a orelha direita. Porque quando se consagrava, chamava para a consagração, não podia ter deformidade nenhuma no corpo. Olha só que coisa interessante.
E mal que ele andava com alguém que andava errado. Na época o apóstolo Paulo, ele pediu carta para perseguir a igreja. Deus fazia certo, Jesus fazia certo, mas o homem queria consagrar para fazer o serviço sujo dele, que o apóstolo Paulo, sendo Saulo de Tarso, ele fazia. Jesus vai chegar na orelha de Malque, restituir. De que você está precisando? De repente o caminho que você está andando não é bem esse que Jesus já traçou para você. Deixa Jesus restituir o seu sonho. Na palavra diz, Jesus colou a orelha, uma simples orelha direita, não. Jesus está restituindo os sonhos de pessoa aqui que já tinha acabado. Você já tinha dado como um vencido, perdido, mas hoje Jesus está restituindo os projetos dele na tua vida, que você disse, para mim não tem jeito. Quem falou com você que chegar aos 50, 40 anos acabou? Depende de você falar, não, se Deus tem plano na minha vida, eu vou conseguir daqui para lá. Melhor obedecer a Deus do que aos homens. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor Jesus, somos totalmente dependentes do Senhor. A Tua glória, a Tua graça, a Tua misericórdia, ela nos basta, Senhor. Só que existem projetos aqui, Senhor, que o inimigo já tentou até frustrar, Senhor. Mas eu bem sei que a mão do Senhor, como está estendida, Senhor, sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. A Tua palavra diz no livro de Tiago, sujeitáveis a Deus e resistir o diabo, e Ele vai fugir da Tua igreja. Ele vai fugir dos Teus filhos, porque os Teus filhos têm colocado a Tua face diante da Tua presença, Senhor. Nós não somos daqueles, Senhor, meu Pai, que a Tua palavra diz em Levítico 10 que os filhos de Arão ofereceram sacrifício. Oh Jesus, mas em coisa imprópria, ofereceram fogo estranho, Senhor. E a Tua palavra diz que eles foram fulminados da face do Senhor, ó Deus. Mas a Tua igreja sabe, Senhor, que o fogo do Senhor está descendo sobre ela, Senhor. O óleo do Senhor está descendo sobre a vida, sobre a cabeça da Tua igreja. E nós sabemos, Senhor, que só o Senhor pode mudar o quadro da nossa vida, Jesus. Senhor, eu sou um daqueles pequenos no meio da multidão, porque o Senhor tem restaurado ainda, o Senhor tem salvado ainda, Pai. O Senhor tem libertado, Pai. O Senhor tem tirado da escravidão do pecado vidas nesse lugar, e em outros tantos, e através do Senhor, Pai, o céu está ficando povoado por causa da Tua misericórdia, Deus. Senhor, vai lá naquela casa, Senhor, que nesse momento, Pai, estar ouvindo a Tua palavra, está sendo ministrado pelo dom que há no Senhor, pelo dom que o Senhor tem esparramado e espalhado pela Tua igreja, Jesus. Em nome do Teu Filho amado Jesus, derrama da Tua graça nessa noite, uma vez mais, Pai, porque nós viemos aqui para ser tocado pelo Teu Espírito Santo, para ser transformado pela Tua graça e pela Tua misericórdia, porque a Tua palavra diz que o Senhor disse ao Seu servo, a minha graça, é só a minha graça que te basta. Jesus, nós precisamos renunciar, Senhor. Oh Deus, nós precisamos abrir mão de muitas coisas, Senhor. Oh Espírito Santo, continua fazendo a Tua obra, Deus de poder e glória, Jesus. Senhor, a Tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, Jesus. Toca sobre a vida dos Seus filhos, Senhor. Nós viemos aqui com o único intuito, exaltar e glorificar o Teu poderoso nome, Pai. Espírito Santo,
quando tudo estava perdido, aparentemente, o Senhor disse: está apenas começando. Eu estou apenas começando a boa obra. Tem vidas aqui sendo restauradas nessa noite, porque o Senhor começou a tua boa obra, Senhor. Reveste, Senhor, meu Pai, a tua igreja, Senhor, com teu poder e com a tua glória, Jesus. Porque nós sabemos que se o Senhor não tocar, Pai, nada nós podemos fazer, Jesus. Espírito Santo de Deus, trabalha abundantemente para fazer aquilo que o homem não pode fazer, Pai. Não nos permita tocar em coisa imunda, Jesus, mas não nos permita também aquilo que o Senhor santificou nós temos como imunda, não. Nos dá discernimento espiritual para saber aquilo que é do Senhor e aquilo que não é, Pai. Nós desejamos nessa noite, Pai, fazer totalmente a tua vontade, Pai. Queremos nos aplicar cada dia mais naquilo que tu quer para nossas vidas, Senhor. Espírito Santo de Deus, que a minha vida, que a vida da tua igreja seja como Isaías no capítulo 6 diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Dá continuidade na tua obra através da tua igreja, Pai. Espírito Santo, toma a tua casa, toma vida, toma famílias nesse lugar, Senhor. Aonde há contenda, Pai, quebra, Senhor. Repreende todo o mal em nome do teu Filho amado Jesus. Toda palavra de maldição seja quebrada, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, a cada setor aqui, que a tua palavra venha entrar, Senhor, e venha trazer transformação para a honra e para a glória do teu santo nome. Nós te agradecemos desde já pelo privilégio de poder te servir e te adorar em espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus.